Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E a Globo agora tem medo de parecer petista demais. Desiste de título da nova novela por motivo político. A próxima trama das 9 passará por ajuste. A direção da TV Globo desistiu de dar como título Terra Vermelha a nova novela das 9 por motivo político. Isso porque, em pesquisa interna, foi identificado que o nome da produção de Valcir Carrasco remete à cor do PT, o que poderia causar irritação em parte conservadora dos telespectadores, justamente porque a Globo, durante a campanha eleitoral, foi acusada pelo bolsonarismo de estar protegendo o PT. Então, num momento em que a emissora tenta fazer frente ao crescimento do streaming no país, todo cuidado é pouco. Internamente, uma coisa é certa: seja lá qual for o nome da novela, é preciso ser melhor que a atual, a sofrível travessia, segundo a revista Veja. E o fato é um só: a TV Globo teve que se render ao fato de que, se o Bolsonaro ganhasse, ela seria fechada por Bolsonaro. Ele fez mais de 20 ameaças de fechar a emissora. A Globo tentou, inclusive, fazer bombar a terceira via e, não conseguindo, teve que se render à Frente Ampla, que inclusive englobou a Frente Ampla de Lula, inclusive englobou a tal terceira via. Tentou fazer Moro bombar, mas Moro acabou se bandeando para Bolsonaro e a Globo ficou com cara de idiota. Agora, por incrível que pareça, para que a gente veja como a vida é incrível, a Globo tem sido vista como uma emissora petista. Até porque na emissora, principalmente na Globo News, os apresentadores são mais petistas que os próprios petistas. Tudo isso decorreu de uma campanha em que se lutava para evitar um retorno do Bolsonaro a um segundo mandato, o que fatalmente desembocaria num golpe militar, numa ditadura de direita. E então a gente vê como a vida reserva surpresas. A Globo com medo de parecer muito petista. E Bolsonaro deve ser preso e ficar inelegível, diz coordenador do grupo Prerrogativas. O fato é um só, minha amiga e meu amigo: há uma aliança entre juristas e senadores para prender Bolsonaro. O lado jurídico dessa aliança é do grupo Prerrogativas, que emplacou inclusive 5 ministros no governo Lula e prepara a ofensiva jurídica contra o ex-presidente. O grupo Prerrogativas é realmente um grupo de juristas e advogados muito importante, tem mais de uma centena, tem centenas, na verdade, de advogados e juristas nesse grupo. É coordenado pelo Marco Aurélio de Carvalho e pelo Dr. Pedro Serrano, que inclusive foi advogado deste que vos fala durante a ofensiva do Sérgio Moro contra mim e contra Lula. E o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem de ser preso e ficar inelegível por crimes cometidos durante seu mandato. O grupo, que emplacou 5 ministros no novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prepara uma ofensiva jurídica para processar Bolsonaro. Se a justiça, abre aspas, se a justiça brasileira agir de forma como a Constituição determina, Bolsonaro pode e deve ser preso e também pode e deve se tornar inelegível, disse Carvalho. E, ao mesmo tempo, senadores da CPI da Covid
vão iniciar também ofensiva jurídica contra Bolsonaro, obviamente que para prendê-lo, inclusive por crimes muito mais graves até. Na verdade, esses crimes que os senadores da CPI e da Covid vão citar também são encampados pelos membros do Prerrogativas, que é a morte de centenas de milhares de pessoas na pandemia. Parlamentares avaliam se as acusações contra o ex-presidente podem ser encaminhadas para análise da primeira instância. Com o fim do foro privilegiado do ex-presidente Jair Bolsonaro, um grupo de senadores que compuseram a comissão parlamentar de inquérito da Covid-19 voltou a ventilar uma possível ofensiva jurídica contra o ex-chefe do executivo. Na avaliação dos parlamentares, as investigações que agora passariam a tramitar na Justiça Comum podem ganhar um novo rumo. Parte da cúpula que apurou os indícios de corrupção e a possível negligência por parte do então presidente na condução da crise epidemiológica acredita ser possível apresentar denúncias de supostos crimes cometidos por Bolsonaro no Ministério Público Federal. Além disso, agora, militares lotados na EBC, na Empresa Brasileira de Comunicação, sobretudo na TV Brasil, estão bajulando o petista Paulo Pimenta, deputado pelo PT do Rio Grande do Sul, para manter seus cargos. No governo Bolsonaro, a EBC foi aparelhada por militares e até influenciadores digitais bolsonaristas. Militares lotados na Empresa Brasileira de Comunicação, que abrange a TV Brasil, a Rádio Nacional e a Agência Brasil, entre outros, estavam um doce só para o lado do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, na visita que ele fez na quarta-feira à sede do órgão em Brasília. A EBC foi aparelhada por militares e até influenciadores digitais. E o PT volta ao poder com Congresso arisco e sob o fantasma do impeachment. Aqui eu resumo essa matéria para você. É simples. O PT e o próprio Lula sabem que, se não se entenderem com os partidos de direita majoritariamente eleitos no ano passado, o risco de impeachment é enorme. Eles conseguem promover o impeachment de Lula num piscar de olhos. Esse é um dado muito desagradável e muito ruim para o Brasil, mas o fato é de que o governo Lula tem que contemplar a direita no seu governo, porque, do contrário, ele vai ter o mesmo destino da Dilma Rousseff. E o governo Lula vai voltar com mais médicos em versão reformulada. O objetivo original de colocar os profissionais de saúde para trabalhar em regiões periféricas será mantido pela nova gestão de Lula, mas o foco será na contratação de profissionais brasileiros. O governo Lula deve retomar o programa Mais Médicos porque, na verdade, a maldade de Bolsonaro foi tão grande que ele, para cumprir uma perversão, uma obsessão política dos seus aliados, mandou os médicos cubanos embora e deixou cidades que só tinham um médico cubano, mas montes e montes de cidades, pequenas cidades pelo país inteiro, sem médico nenhum. O nível de maldade de Jair Bolsonaro é alguma coisa sobrenatural. A sorte do país e desse povo que agora não tem médico é que Lula foi eleito. E o sumido das redes desde o segundo turno, quando ordenou bloqueios ilegais para impedir eleitores petistas de votar em Lula, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal reativa perfil na internet, no Instagram, mas fica pianinho. Silvinei Vasquez apagou todas as fotos antigas e não fez novas publicações no Instagram. Esse sujeito, aos 47 anos, conseguiu se aposentar somente bajulando Bolsonaro. Vai viver o resto da vida no bem bom, sem fazer nada, porque bajulou Bolsonaro e tentou impedir o curso da democracia. É uma vergonha
e espera-se que as autoridades tomem alguma medida contra esse sujeito. E saiba quem são os ministros de Lula que mais ganharam seguidores no Facebook e no Instagram. E basta dizer o seguinte: Silvio Almeida, aquele ministro dos Direitos Humanos que fez o discurso histórico, é disparado o ministro de Lula mais popular. Antes mesmo de assumir já era, e com aquele discurso na posse, esse discurso histórico, Silvio Almeida se tornou um popstar e espera-se que este país lucre muito com um jurista desse calibre na pasta de direitos humanos, tão vilipendiada por Damares Alves. E ex-aliados de Bolsonaro vão a posses de ministros e buscam pontes com Lula. 4 deputados eleitos em 2018, na onda que levou o ex-presidente ao Planalto, prestigiaram a solenidade que empossou Geraldo Alckmin nesta quarta-feira. E, na verdade, é questão de tempo. A sorte é que essa gente só quer saber de cargos, só quer saber de vantagens. Então, em vez de sabotar o governo, eles vão tentar conseguir qualquer benesse. Infelizmente, eles vão conseguir porque não tem outro jeito. Ou o jeito seria deixar que derrubem o governo popular que o Brasil conseguiu eleger após anos e anos e anos de terror extremista de direita. E a invasão no sistema do CNJ inclui mandado de prisão falso de Alexandre de Moraes. A loucura é tanta que os hackers fizeram com que Alexandre de Moraes assinasse um pedido da própria prisão. A Polícia Federal vai investigar se houve um ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, que recebe os mandados de prisão expedidos por juízes de todo o país. Nesta quarta-feira, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP, recebeu um documento fraudado, supostamente expedido pelo gabinete de Alexandre de Moraes, que pediu sua própria prisão. A decisão falsa diz: espeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. E apoiadoras de Bolsonaro, Record e SBT ficam de fora do pool de emissoras na posse de Lula. Essas televisões, elas têm muitas explicações a dar porque fraudaram muita notícia, atuaram como cúmplices de Jair Bolsonaro, inclusive na pandemia. E isso deveria ser, não acredito que seja, mas deveria ser objeto de investigação. As ações do SBT e da Record durante o governo Bolsonaro foram criminosas. E exceções para ingresso em colégio militar dispararam no governo Bolsonaro, porque essas porcarias desses colégios, para frequentá-los sem ser filho de militar, demandariam concurso, mas bolsonaristas como a Carla Zambelli, por exemplo, puderam colocar seus filhos sem que eles fizessem concurso algum. Na verdade, não acredito que alguém são tenha interesse em colocar o filho ou o filho ou a filha numa porcaria de uma dessas escolas, minha amiga, meu amigo, onde vigia discriminação racial, toda sorte de preconceitos e doutrina fascista. Porém, o governo Bolsonaro só gastou dinheiro de verdade num setor da educação, nessas escolas militares. Esse é outro grande escândalo da era Bolsonaro que precisa ser investigado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.